Sol e mar é a combinação perfeita, não é mesmo? Mas antes de ir à praia, precisamos ficar atentos a alguns cuidados com a pele, que é o nosso maior órgão. A exposição ao sol sem proteção pode causar sérios riscos. Para saber como estão se comportando os banhistas, nossa equipe foi até a Praia Central e também conversou com uma dermatologista para entender quais cuidados devemos ter durante o verão. Quem nunca levou um torrão na praia? Durante a alta temporada, uma cena se repete em todas as praias: o banho de sol. E muitas vezes, ao invés da tão esperada pele bronzeada, ocorrem as queimaduras solares. Um aliado indispensável é o protetor solar. Tá mais eu que sou branquinha, gringa, né? Minha pele super sensível, protetor solar direto. Às vezes, sabe, né? A gente facilita um pouco, se perde nos horários. E eu, como tenho a pele branca, qualquer vacilada já leva um torrãozinho, sim. Durante o verão, pantalla solar de 60. Eu tenho meu irmão, que é dermatólogo, cremas para a cara, vários cuidados. Molhar o corpo en la playa, en el mar, tener cuidado del horario del mediodía, porque las manchas, los lunares, el cáncer de piel, es complicado. Eu uso protector solar, gorro, gafas y intento no estar al sol al mediodía. Por las manchas en la piel, cicatrices, lunares, hay que tener cuidado. En Brasil el sol está muy fuerte. Quando a gente vem pra praia, a gente toma um sol, assim, com alguns cuidados, né? Quando o sol tá muito forte, a gente procura não ficar direto, assim, né? A gente traz guarda-sol pra beira da praia. E também a gente vai nos horários, assim, que o sol também não tá muito forte, que nem ao meio-dia, a gente costuma não vir, ou mais do meio da tarde pra frente, né? E também com proteção solar, assim, a gente usa protetor bastante. Eu levo mais as crianças no dermatologista, mas a gente vai, assim, com uma certa periodicidade. Pois é, deu para ver que o pessoal realmente está se protegendo. Miguel é vendedor ambulante e passa o dia todo trabalhando na praia. O turno inicia às 8 da manhã e termina às 8 da noite. Ele começou a trabalhar em dezembro e vai até a Páscoa, no começo de abril, vendendo roupas com o filho. Tu tem algum cuidado com a tua pele? Só isso mesmo, chapéu, óculos e a camisa que a prefeitura nos dá, né? Que antigamente eu tinha UV, mas como lei usar a blusa, então a gente usa essa aqui como por causa da lei, né? Porque eu sou mineiro, então mineiro lá o sol é muito mais quente do que aqui, então esse sol aqui para mim ainda é fichinha ainda, não pega muito, esse sol ainda não... Só que se eu entrar no mar e tomar banho, provavelmente porque a água é salgada, então quando você se expõe ao sol, você se queima mais. Aí como eu só trabalho na praia, então não acho que a minha pele não fica tão com mancha e nada, entendeu? Com ou sem banho de mar, a proteção solar é fundamental, pois o câncer de pele é o mais comum no mundo e também no Brasil. Aqui, a doença representa cerca de 30% de todos os casos. Em 2021, Santa Catarina foi o segundo estado em ocorrências de câncer de pele. O Instituto do Câncer prevê 14 mil novos casos da doença no estado até 2025. A dermatologista explica os fatores por trás desses números. O jeito de exposição que a gente tem durante a vida inteira, e não é só na idade adulta, mas a exposição que a gente tem durante a infância é a mais importante para que a gente adquira esse tipo de lesão, tá? Então, o jeito com o qual a gente se expõe, e eu não estou falando só essa coisa do horário, tá? Não é só assim, eu costumo me expor meio-dia, não. É aquela exposição intensa demais numa época específica do ano, que é o verão. Então, o ruim e o bom é que a gente tem todas as estações do ano, né, aqui no sul, mas ao mesmo tempo a gente tem o verão que é castigado, né? Um verão que é um pouco mais, aí que tem um sol mais intenso e que a gente realmente quer aproveitar, né? Então a gente se tampa todo no inverno e se expõe demais no verão, né? Quem aqui nunca teve uma queimadura de início de verão, e para algumas pessoas é até comum, né? Não, aquela primeira exposiçãozinha que eu fico vermelho. Isso é uma queimadura solar e normalmente a tua pele não está tão acostumada a ter essa exposição, ainda não está naquela
naquele costume de produção de melanina, de se proteger realmente, e aí tu tá dando aquele susto nela e ela vai queimar na primeira vez, tá? Isso é muito comum aqui no sul, justamente por causa das estações do ano, né? Então, esse tipo de exposição solar que é muito intensa e num período muito curto de tempo, ele é um dos principais fatores de risco para que a gente adquira um tipo de câncer de pele que é o melanoma, tá? É essa queimadura de bolha, essa queimadura de vermelho, de descamado, então é um fator bem importante. O outro fator importante é a nossa genética, né? Quanto mais para cima no Brasil a gente está, normalmente as pessoas têm um tipo de pele um pouco mais escura, né? Que a gente consegue ter a produção de melanina um pouco melhor, né? E a produção de melanina é uma proteção para a gente, né? O bronzeamento é uma proteção para a gente. E aqui no sul a gente é um pouco mais claro, né? A gente queima mais em vez de pigmentar mais, então sempre tem aquele torrão primeiro, que é o que realmente faz com que a gente tenha essa predisposição também genética a ter esses torrões. Então são mais ou menos essas duas coisas. Ela também ressalta que, dada a ausência do horário de verão, é importante ir mais cedo para a praia. Além, é claro, de utilizar o famoso protetor solar e outras medidas de segurança. Tem aquela parte do chover no molhado, né? Dos horários do sol. É importante que a gente tenha noção de que nesse ano, por exemplo, de verão, a gente está com um sol que amanhece muito cedo, ele não anoitece tão tarde quanto nos anos anteriores. Então a gente tem que ter essa noção de que sim, o horário da praia ele deve ser um pouco ou mais cedo ou mais para o final da tarde. Os horários hoje de exposição solar que a gente tende a recomendar para os pacientes são aqueles horários antes das 9, 10 da manhã e depois das 3, 4 da tarde, para a gente já não ter uma incidência solar tão aumentada, tá? Então tem raios solares que são constantes durante o dia, mas os piores, que é um tipo de raio que é o UVB, ele é mais intenso realmente no horário do meio-dia. Então se a gente conseguir fugir um pouquinho desse horário, já é 90% do caminho andado, tá? Então se a gente, não, eu não vou na praia nunca meio-dia, eu não preciso passar protetor solar? Não, aquele segundo cuidado, que é a aplicação de protetor solar, e aí vem junto medidas de proteção solar, né? Quando a gente fala de protetor solar, parece uma coisa muito simples e só passar o creminho, mas as medidas de proteção solar incluem a gente ficar mais à sombra no meio-dia, a gente ter uma roupa aí que tampe um pouquinho mais a pele da gente em horários de maior exposição ou em horários que a gente realmente tem que andar na rua e não vai ter como fugir do sol. E aí a aplicação do creme de protetor solar, que em teoria no corpo a gente deveria priorizar usar um fator de proteção solar, que é aquele numerozão que tem grande, né? O FPS que tem grande no protetor, a gente deveria tentar usar os acima de 30 no corpo e os acima de 50 no rosto, que também já leva para aquele lado de proteção solar também anti-envelhecimento, né? Então, acho que essas 3 medidas aí de horário, proteção, né, que daí seria com roupa, coisa assim, e protetor solar. E esse cuidado tão essencial com a pele virou um negócio bem sucedido aqui em Garopaba. Em 2018, Gabriel e 3 amigos criaram um protetor facial específico para esportes aquáticos. Hoje, a linha está em expansão, com 3 opções de filtros solares para o dia a dia. Os produtos possuem uma composição predominantemente natural. Hoje no mercado a gente tem diversos filtros solares, né? A gente trabalha com um laboratório de biocosméticos. Qual é, né, as grandes diferenças? É que a gente procura, na nossa composição, utilizar apenas ingredientes que não causam nenhum tipo de dano. O nosso produto é dermatologicamente testado, é hipoalergênico, e a gente utiliza tanto no clássico quanto nos filtros do dia a dia uma proteção física, né? Uma proteção que cria uma camada na pele e não deixa o raio penetrar. Esse é um dos grandes diferenciais. A gente tem muitos filtros hoje até com um custo muito mais baixo no mercado, mas eles tratam a proteção do raio UV de uma forma diferente. Elas deixam a absorção do raio na pele e isso, dependendo do químico que foi usado no produto, pode a longo prazo trazer algum malefício à saúde e tudo mais. A gente procura trabalhar com ingredientes que são benéficos, né? Nosso produto ele tem 95% o clássico de composição natural,
o filtro do dia a dia é por volta de 50%, e a parte que não é, digamos, natural, ela é composta de ingredientes com base natural, ou seja, né, o laboratório trabalha aqueles ingredientes para formar uma composição realmente segura, porque muita gente tem que tomar cuidado com filtros, eu tenho o meu filtro artesanal, ou eu passo só óleo de coco, ou alguma coisa assim. É importante ter um respaldo, por exemplo, de uma Anvisa, né, dos testes que são feitos todos, porque é um produto para a pele. Né? É bem importante tu ter os cuidados com o que tu está passando na pele. E eu acho que a Purisan está no caminho para se tornar assim, uma das grandes referências assim, de proteção saudável no Brasil. E é isso que a gente procura, né? Passar essa ideia. Cuide o que você está passando na sua pele, né? Procure, independente se for a Purisan ou qualquer outra marca, procure algo que seja saudável. Esse é um dos grandes pontos, assim.